Olá, eu sou o professor Cícero, seja bem-vindo ao canal Matemática Sem Medo. E o nosso assunto de hoje é derivada. Bom, antes de iniciar a derivada, vamos pegar um exemplo simples, a função do primeiro grau. Vamos atribuir alguns valores para x. Então, x valendo 0, x valendo 1, x valendo 2, x valendo 3. Ou seja, os valores de x nós que escolhemos, né? Como eu disse, sempre é bom escolher valores próximos de 0. Mas funciona para quaisquer valores. Então, substituindo x por 0, 2 vezes 0, 0. Substituir o x por 1, 2 vezes 1, 2. Substituir o x por 2, 2 vezes 2, 4. E substituir o x por 3, 2 vezes 3, 6. Se a gente pegar um outro exemplo, por exemplo, aqui nós temos uma função crescente, né? Porque o coeficiente de A é positivo. Pegando a função decrescente, então os mesmos valores, 0, 1, 2 e 3. Então, menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. E menos 2 vezes 3, menos 6. Então, o que nós observamos? Que conforme o x aumenta, os valores de x aumentam, o y também está aumentando e está variando de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, eu digo que essa função está variando de 2 em 2, ou seja, está aumentando. Já essa função, conforme o x aumenta, a minha imagem, meu y, está diminuindo, ó, 0, menos 2, menos 4, menos 6, então aqui também está variando de menos 2 em menos 2. E aí, quando a gente aprende função do primeiro grau, a gente fala a taxa de variação. Então a gente fala que a taxa de variação dessa função é 2 e a taxa de variação dessa função é menos 2, ou seja, é quantos valores de y vão variar. Então, se eu tivesse colocado 20x, ia variar de 20 em 20. Se eu tivesse colocado 50x, ia variar de 50 em 50. Então, por exemplo, vamos supor, pegar o exemplo do salário do João, que é R$50 no dia. Então, posso escrever 50x, ou seja, por dia vai variando R$50. Então, está aí a minha taxa de variação. E aí, o que acontece? Até esse momento, a gente fala taxa de variação. Então, dada a função y igual a 2x, a gente vai falar que a taxa de variação é 2. Lembrando que aqui eu estou escrevendo no português, mas tudo existe uma simbologia para escrever matemática. Então, a taxa de variação é 2. E aí, quando a gente ingressa no ensino superior, a gente começa a falar um pouquinho mais bonito. Então, a gente vai trocar a palavra taxa de variação por derivada. Então, a derivada é 2. Então, falar derivada e taxa de variação são palavras sinônimas, significa a mesma coisa. A única coisa que a gente precisa é se habituar com a palavra derivada. Toda vez que falar derivada, é 2. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, a taxa do coronavírus. Eu posso falar a derivada do coronavírus, ou seja, é claro que no dia a dia ninguém vai falar derivada, né? O pessoal fala taxa de variação, mas você pode trocar a palavra taxa de variação por derivada. Mas percebam, a gente ainda está escrevendo em português. E aí existe uma simbologia para representar essa palavra derivada. Então, dada a função y, a gente vai representar desse jeito, ó. Y', uma vírgula em cima da função. Então, y' é igual a 2. No caso da outra função, que era y igual a menos 2x, então a minha derivada vai ser menos 2. Então, a minha derivada representa a taxa de variação. Essa notação aqui, ó, é a mais utilizada, que é a notação do Lagrange. Foi o Lagrange que definiu essa notação. Existe uma outra notação que nós vamos utilizar posteriormente, que é a notação do Leibniz, que ela também tem uma vantagem muito grande, porque aqui fica especificado, ó, que eu estou derivando o y em relação a x.
Aqui não fica especificado em relação a qual variável. Se eu não tiver acesso à função, não fica claro aqui em relação a quem a gente está derivando, né? Qual a variável que está variando. E aqui fica especificado. Então, derivada é isso. Então, percebam o seguinte, que quando a gente tem função do primeiro grau, a derivada é o próprio coeficiente angular. O próprio coeficiente angular já é o valor da derivada. Agora, de maneira geral, o que é a derivada? Então, no modo geométrico, significa taxa de variação. Então, significa o seguinte, ó. Temos uma função, uma curva qualquer, e aí eu tenho dois pontos. Vamos pegar esses dois pontos aqui, ó. E aí eu traço uma reta secante nesse ponto aqui, ó. Então eu vou ter aqui o x1 e vou ter o x2. Então, a ideia da reta tangente, da derivada, é ter uma reta tangente no ponto. Então, eu vou ter que ter uma reta tangente nesse ponto. E a única maneira de eu fazer uma secante virar tangente é fazer essa distância se aproximar de zero. Então, se eu fizer essa distância aproximar de zero, então, se eu tenho um limite da função, se eu chamar essa distância de ΔX, se eu fizer essa distância se aproximar de zero, eu vou conseguir a derivada da função. Certo? E aí, uma das aplicações que a gente tem da derivada é na física. Então, por exemplo, aplicações na física. Então, o que a gente aprende na física? Que a velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo. E que a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. A gente aprende isso na física. Percebam que na física a gente utiliza o delta, o triângulo, para representar a palavra variação. E nossa variação é a derivada. Então, eu vou trocar o delta por D de derivada. Então está aqui, ó. Então está aqui, ó, a variação do espaço em relação à variação do tempo, ou seja, a derivada do espaço em relação à variação do tempo. A variação da velocidade em relação ao tempo. Então aqui, a derivada da velocidade em relação à derivada do tempo. Então essas são as aplicações da física.